Quero fazer uma reflexão nesta manhã a respeito do nosso Pai, de Deus como nosso Pai, de Deus em seus atributos, de Deus nas qualidades que Ele exerce sobre nossa vida, nos papéis que Ele desenvolve sobre nós, como Deus, Criador, Senhor, Rei, Governador, Soberano e tantos outros atributos que existem em Deus e que nós, como filhos, precisamos compreender e desenvolver nesse relacionamento. Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? Curve sua cabeça, fale com o Senhor, ore ao Deus, nosso Pai. Pai, fale conosco. Quem tem acesso ao nosso interior, ao nosso coração, à nossa mente, é o Teu Espírito. Que essa palavra seja aplicada pelo Teu Espírito ao nosso coração. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém e amém. O objetivo de Deus, ele é de se revelar. Deus criou o homem e ele já se manifestava a esse homem desde o jardim na visão cristã. Desde o jardim Deus vinha até o homem, se revelava ao homem, se manifestava ao homem. E nessa manifestação que foi rompida, não por causa de Deus, mas por causa do pecado do homem, ele se exclui desse relacionamento. Deus ainda assim continuou a buscar esse homem, estabelecer uma aliança com o homem e buscá-lo, buscar esse homem para si, nos buscar para si. E Deus quer se revelar ainda, está se revelando ainda, porque Deus quer se revelar às pessoas, e Ele faz isso de 3 maneiras, pelo menos. A primeira seria pela natureza. Deus se revela através das coisas criadas. Romanos capítulo 1, os versos anteriores a esse, fala que Deus se manifesta aos homens através dos seus atributos na criação, na manifestação da natureza. Ele ali está manifestando os atributos invisíveis dele. Em todo o universo, quando o homem, que não é soberbo no seu conhecimento, entende que tem que estudar, desenvolver o conhecimento, mas no fundo, ele olha e diz: não é possível ter sido a sorte, ter criado todas essas coisas e o organismo humano, em suas características, na natureza humana, a beleza do ser humano, da qualidade do nosso corpo, do universo ou qualquer outra coisa. Quem conhece essas coisas tem que se render e reconhecer que existe um Criador dessas coisas. A natureza manifesta a glória de Deus. A outra manifestação de Deus é através da sua palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, os desígnios de Deus, registrados, são vida e são poder. A palavra de Deus consegue separar juntas e medulas. A palavra de Deus consegue discernir entre alma e espírito. A palavra de Deus, ao ser pronunciada, ela consegue romper e dividir as almas que anelam pela presença de Deus daqueles que anelam pelo pecado. E essa palavra expõe isso. Ela é semente poderosa para trazer vida. Ela é semente poderosa para nos transformar. Ela age no ser humano e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra tem poder. E a manifestação plena, que eu já falei aqui também, quando o Verbo divino,
a ação poderosa de Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Quando Jesus se manifesta, o verbo de Deus, a ação, o sobrenatural, se manifesta como homem. O verbo veio até nós, veio habitar entre nós. E esse verbo que se manifesta em nossa vida, nesse relacionamento conosco, na nossa mente, no nosso coração. E Deus continua se revelando, e Ele enviou o seu Filho para se revelar a nós, como diz o autor aos Hebreus. Que Deus outrora havia falado de muitas maneiras, pelos profetas. Deus havia se manifestado, mas aprove a Deus a se manifestar a nós por meio do seu Filho. Ele se revela como um pai amoroso, como alguém que cuida e vem até o ser humano. E dentre essas características dessa revelação de Deus, nós conhecemos esse Deus pessoal, que tem vontade, que tem desígnio, que criou, que projetou, que sustenta, que governa todas as coisas. Eu sempre me lembro da definição de Deus, ainda que sempre vai ser limitada às nossas definições, de Langston, quando ele diz que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. Deus como uma pessoa, e dentre esses conceitos, Deus ele vai se manifestando, Ele vai se revelando nos relacionamentos que Ele tem conosco. No relacionamento como Senhor, e manifestado isso lá no Antigo Testamento, Javé, que se manifesta ao seu povo, que se coloca como um Deus de princípios, de lei, que faz uma constituição e faz e traz um povo para si. Mas também o Deus que se manifesta em outras características, como o Deus fiel, o Deus governador, o Deus soberano que guarda e sustenta todas as coisas, o Deus que dirige todas as coisas. Mas essa manifestação também sobrenatural de Deus no Novo Testamento, através de Jesus, quando Ele se manifesta como um Deus amoroso, quando Ele se manifesta como Pai, quando Ele se manifesta como Pai de toda a humanidade, como aquele que gerou os seres humanos, que criou todas as coisas, mas que deu de si a nós em nossa criação, que nos fez sua imagem e semelhança. E nessas características eu quero só destacar quatro atributos de Deus, que Ele estabelece um relacionamento conosco. E eu quero terminar falando desse atributo extraordinário que é o amor de Deus, que é a essência de Deus, que é quem Deus é. E por que eu vou falar, por último, do Deus que ama? Porque nós entramos no mês do amor. Mas eu quero falar sobre esse Pai. Deus se manifesta como nosso Pai, e se manifesta como o Pai que nos gera, que nos criou e que nos gerou em Cristo Jesus. E sempre nessa qualidade de filho, interessante que o filho, ele tem que ter necessariamente algumas características do pai. O filho tem características que ele herda do seu pai. Lógico que a nossa característica não é genética. Estava falando pela manhã com os nossos jovens, falando da característica genética que eu tenho do meu pai. Que existem áreas que foram heranças genéticas que eu tive. Eu tenho características do meu pai. Quando a gente vai fazer algum exame, geralmente o médico pergunta isso. Tem alguém na sua família que tem diabetes? Tem alguém na sua família que teve isso, que teve aquilo outro? Ele quer saber da sua herança genética. Se há uma herança genética que você tem e que um dia pode se manifestar. Mas eu quero trazer isso para a nossa herança de geração em Deus, de regeneração em Deus. O nosso Pai nos gerou. Um dia, essa palavra, como semente, chegou ao seu coração. E ela bateu, e ela bateu, e ela bateu, e algo foi acontecendo dentro de você. Você foi se vendo de maneira diferente.
E o Espírito começou a agir por essa palavra que batia e reverberava na sua mente. E chegou um momento que essa palavra foi tão forte, e ela, como semente, ela rompe. E quando ela rompe, ela traz a você uma consciência de quem você era longe de Deus, e da necessidade que você tem de estar em Deus e ter vida novamente. E quando isso chega no seu coração, e essa semente rompe dentro de você, pela conscientização, pela consciência e pelo Espírito de Deus, nós ali nos tornamos filhos de Deus. Algo acontece de forma sobrenatural dentro de nós. Não é algo que o homem explica, não é algo que você tenta explicar para o seu amigo no trabalho, que você diz: olha, aconteceu isso, eu deixei de ir na festa, eu deixei de beber, eu deixei de fazer isso, aquilo, outro. Não há como racionalizar. É algo que acontece dentro de nós, e a única maneira que a Bíblia diz, e que o nosso patrono, John Wesley, usou para o seu encontro real com o Senhor, ele apenas diz: o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou feito filho de Deus. Aleluia. Não é algo gerado pelo homem, não é algo racionalizado, é algo vivenciado no relacionamento profundo do Espírito de Deus, proporcionado pela palavra no nosso coração. A gente tenta explicar, a gente tenta falar, racionalizar, mas não conseguimos achar palavras, porque é uma coisa experimental, relacional, onde nos relacionamos com Deus, e ali nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, Jesus no Novo Testamento, ele utiliza uma figura de que aquele que nasceu de Deus, agora vive com Deus, tem o Espírito de Deus. Ele também é como uma árvore, e as árvores são identificadas pelos seus frutos. As árvores são identificadas pelos frutos que elas dão. Se nós nascemos desse Pai Celestial, necessariamente os frutos são segundo a essência que agora se manifesta em nós. E a gente tem que desenvolver esse relacionamento com Deus, para nos mudar agora já estamos como filhos, agora nossa mente vai sendo transformada, renovada pela palavra e pelo relacionamento com o Espírito, para que os frutos sejam condizentes com a essência da árvore que se manifesta em nós, que é essa seiva extraordinária do Espírito de Deus que habita em nós. Essa palavra, ela faz isso na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Outra característica desse Deus Pai, quando Ele nos gera, Ele também cuida de nós. É o Pai cuidador, é o Pai que zela, é o Pai, um Criador, que nos gerou em Cristo Jesus, e há nele essa característica de cuidado. O amor nos leva a cuidar, a zelar. No Antigo Testamento, o cuidado de Deus era manifestado na expressão de Javé, o Deus da aliança, o Senhor, o grande eu sou, e depois ele se manifesta em outras características. É o Deus que cura, mas ele vem se manifestando, o Deus da aliança,
é o Deus que se manifesta no cuidado do seu povo, é o Deus que provê, é o Deus que cuida, é o Deus que zela, é o Deus que guerreia as nossas guerras, é o Deus aquele que pastoreia as suas ovelhas, é o Deus que cuida do seu povo. No Novo Testamento, esse cuidado é manifestado pelo termo Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida dos seus filhos. Se no Antigo Testamento a aliança que Ele fez foi a aliança que estabeleceu o cuidado de Deus, no Novo Testamento não é simplesmente uma aliança exterior, uma lei ou uma regra que estabelece o cuidado de Deus. No Novo Testamento, o cuidado de Deus é estabelecido pela filiação. Quando eu me torno filho, eu agora sou agregado à família de Deus. E esse pai agora cuida dos seus filhos. Esse pai agora zela pela minha vida. E é interessante porque paternidade é diferente de paternalismo. Às vezes a gente entra na igreja achando que vamos ter paternalismo, que Deus tem que fazer todas as nossas vontades. E nós, como crianças mimadas, exigimos de Deus que Ele faça as nossas vontades, da nossa maneira, no nosso bel prazer, segundo o nosso querer e segundo a nossa vontade tão imperfeita, limitada. Aí nós queremos que Deus haja sobre nós com paternalismo, onde Deus há de ver as nossas falhas e que Ele não pode falar nada. Que Ele vê as nossas atitudes equivocadas e Ele não pode falar nada. Ele não pode mostrar um caminho certo, porque Deus tem que ser esse paizão que não corrige, esse paizão que não pode chamar atenção, esse paizão que não pode falar nada, porque existem filhos mimados. Deus não age em paternalismo, com esse excesso de proteção, porque quando Deus não coloca limites, quando um pai não coloca limites no seu filho, ele está criando um monstro. Quando ele chegar em qualquer outra instância de relacionamentos, nós não somos só afagados, nós não somos só acariciados. Só que dentro da nossa casa, nós às vezes fazemos isso com nossos filhos, queremos protegê-los de todo o problema que existe, e os problemas nos formam. Receber os nãos de Deus estabelecem um relacionamento com Deus diferenciado de pai. E Deus diz não a nós porque Ele nos ama. Deus diz não à sua igreja em muitos casos, em muitas questões, por causa do amor, porque Ele é pai. E um pai corrige ao filho que ama. Provérbios nos ensina: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha o projeto. Aí no verso de número 11 ele diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Glória a Deus! Glória a Deus pelo pai que cuida. Glória a Deus que Deus não permite que façamos tudo o que sonhamos. Glória a Deus pelos nãos. Glória a Deus pelo cuidado que se manifestou em dirigir a nossa vida, não permitindo que fizéssemos todas as coisas que nós queríamos. Glória a Deus por esse pai que cuida da nossa vida. Esse pai é um pai justo também. Deus se manifesta como justiça, como pai justo. Costumo dizer, e eu uso uma expressão, que Deus não hesitará em punir o homem desobediente que rejeitou o seu único filho. A gente tem essa preocupação, não podemos falar isso, não podemos falar aquilo outro. Mas a Bíblia é muito clara, que Deus não vai titubear em
punir aquele que rejeitou a única oferta extraordinária que ele deu, que foi Jesus. Ele não vai ter essa preocupação. Um dia eu falei no retiro, e eu citei isso aqui numa mensagem, há uns 2 anos atrás. Deus não se remoerá pela eternidade por aplicar a justiça e enviar pessoas para o inferno. Ah, Deus vai ficar lá com remorso de ter enviado pessoas para o inferno. Não vai. Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ele é justo e Ele também é amoroso. Aqueles que se arrependem, o amor de Deus se manifestará. Mas Deus é perfeito. Deus é justiça e esse atributo é extraordinário. E as pessoas hoje têm dificuldade de se relacionarem com Deus quando se refere à ideia de justiça. Aí é mais complicado a gente se relacionar com Deus. Mas a gente se esquece que a justiça, o atributo de Deus que é a justiça, é essencial para o galardão, para a retribuição, a obediência, o amor e aquele que se arrepende. O atributo de Deus, justiça, é que evidencia o bem que nós receberemos. Porque se não houvesse justiça da parte de Deus, Ele poderia ser intransigente em punir, mas também intransigente no galardoar. Mas a justiça é um atributo de Deus que faz Ele ser quem Ele é. Só que às vezes a gente espera que Deus sempre faça essa ideia desse pai. Imagine comigo, um exemplo muito simples para a gente poder pensar nisso. Você está lá, numa fila de um caixa, 100 pessoas na sua frente. 100 pessoas. Lá no caixa está o seu pai, que ele trabalha no banco. E você está lá atrás. Aí você diz assim, ele é meu pai, ele me ama. Como ele é meu pai e ele me ama, eu vou pular toda essa fila e vou lá para a ponta do caixa. Eu não preciso esperar a fila. Porque ele é meu pai, ele me ama. A gente está burlando um monte de princípios, de leis. O sentimento de quem está lá, aí você deve estar lembrando de alguma vez que você já estava na fila e que alguém pulou à sua frente e veio lá de trás e burlou alguns princípios. Aí isso traz para a gente um senso de injustiça. Quem está lá, no mínimo pensa assim, é uma falta de respeito. No mínimo é uma falta de respeito. Mas é o amor. O amor não dá o direito de fazer isso? Dá, o amor dá. Mas a justiça permite? Não. O amor dá direito, mas a justiça não permite. Um exemplo muito simples. A justiça de Deus é a garantia que temos que Deus preparou o céu para nós. E se Ele não nos condenar como pecadores, não temos a menor garantia que Ele vai nos levar para o céu. Se Ele não for justo, se Ele não for perfeito nesse atributo dEle. Por isso Pedro, na sua segunda carta, ele fala sobre isso. 2 Pedro capítulo 3, verso de 1 a 13. Esses dias eu mandei um devocional, e no devocional eu tentei explicar um pouco sobre isso. Eu disse assim, em Deus são encontrados 2 princípios básicos, o amor e a justiça. Estes são fundamentos de seus princípios e alianças. Outro atributo importante é a fidelidade. Ele sempre é fiel às alianças feitas, não deixando de cumprir uma sequer. Contudo, a desobediência traz consequências duras na vida por causa da transgressão do princípio. Deus não deseja o mal sobre nós, mas sua justiça exige uma atitude. E isso é fidelidade, quando se relaciona com o atributo justiça. Entretanto, a fidelidade também traz o bem sobre nós. É quando o homem se arrepende e muda. Assim, a fidelidade se relaciona com o atributo amor. Então, tanto a justiça quanto o amor, através da fidelidade, manifestam a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, trazendo toda sorte de bênção sobre a nossa vida. Esse atributo é tão importante quanto os outros atributos de Deus. E para encerrar, eu quero falar sobre esse pai que ama.
que eu já iniciei falando sobre o atributo de Deus, o amor, que é super interessante, porque se relaciona diretamente com Deus e com a Trindade. É interessante, porque se Deus não fosse trino, não haveria possibilidade de amor. Deus essencialmente é amor, porque existe uma trindade. Porque o amor é um atributo relacional. Não poderia Deus ser amor se não houvesse a trindade. Porque é necessário o outro para que o amor se manifeste. O amor envolve diretamente relacionamento. E se for somente o amor próprio, vira um egoísmo. Por isso, o amor próprio é a base para o amor ao próximo, não o amor em si mesmo. Não é o amor próprio a base por amar a si mesmo. Ela é como base porque nesse amor próprio eu amo o próximo. Senão, não adianta esse atributo amor. Deus então é aquele que ama. Mas o amor em Deus é muito interessante, porque é um amor altruísta, desinteressado. Deus é amor e Ele ama. E Ele ama pessoas que o rejeitam. Ele ama pessoas que falam contra Ele. Ele ama pessoas que ensinam e tiveram uma vida inteira tentando destruir aquilo que Ele trouxe como mais valioso. Seu filho, sua história, historicidade e tudo mais. Mas Deus continua amando, porque o amor de Deus, ele se relaciona com a Trindade, e ele não precisa simplesmente de uma resposta, ainda que seja boa a resposta. Seja boa a resposta. Porque o amor é relacional. E existem duas características básicas desse amor, que a gente fala que é a graça e a misericórdia. É o amor que Deus dá a nós sem nós merecermos. A misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. A graça é Deus nos dá o que nós não merecemos. E a misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Então, o amor exige identidade perfeita. Amar exige identidade perfeita. Porque você só vai conseguir fazer isso no seu relacionamento quando você sabe quem você é em Deus. Porque senão, nós travamos um relacionamento no nosso casamento, com o próximo, na igreja, interesseiro. Eu me relaciono pensando em receber algo. Logo, Deus é amor e Deus não tem apenas um interesse. Deus é essencialmente amor. Só que o amor, ele geralmente surge da resposta que nós podemos dar a Deus. É uma resposta, melhor dizendo, que nós podemos dar a Deus. Porque o amor de Deus, ao chegar à nossa vida, ele nos constrange. E a resposta que nós sentimos ser necessária ser dada, é o amor também, aquele que nos gerou, aquele que tem agido com justiça, aquele que tem cuidado da nossa vida e aquele que tem nos amado de uma forma muito extraordinária. Deus é amor.